Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia 11 de junho, terça-feira, e eu vou falar uma coisa para vocês aqui. A bem da verdade, vivemos em um país onde toda a verdade é investida em função do interesse de criminosos, condenados e perdedores, onde a verdade é relativa e depende de quem interpreta os fatos. Se não, vejamos. Em episódio recente, o crime organizado teve acesso ao celular dos procuradores da Operação Lava Jato e do ministro Sérgio Moro. Mas esse fato criminoso não causou tanta polêmica, tanta indignação da imprensa como as conversas entre as vítimas desse ataque criminoso, que são nada menos que toda a Operação Lava Jato. O que está sendo censurado pela imprensa, na verdade, são as conversas particulares ocorridas entre eles, os membros da Operação Lava Jato, que foram interceptadas de forma criminosa, como se eles sim, os membros da Operação Lava Jato, fossem os criminosos. Me poupem, quanta hipocrisia, ninguém merece, eita país difícil, como dizem. O Brasil não é um país para amadores. Basta um criminoso conseguir o seu intento para que a mídia tente manobrar a opinião pública para tentar transformar em vítima os bandidos e em criminosos os juízes e promotores. É uma falta de caráter dessa quadrilha organizada que não se conforma em perder. Até quando vamos ter que demonstrar que o processo do Lula foi realizado dentro do devido processo legal e atendendo a todos os pressupostos legais e constitucionais? Isso não tem fim? Eu não sabia que não podia conversar juízes e procuradores. Ora, eles são colegas de trabalho, ou seja, eu pensei que pudessem conversar sim. Afinal de contas, os ministros do Supremo Tribunal Federal vivem se atacando e xingando em plena audiência. Isso pode? Ah, entendi. Quer dizer que os criminosos podem conversar entre si e inclusive se organizarem para acessar conversas sigilosas entre os membros do Judiciário e do Ministério Público, prejudicando anos de trabalho da Justiça na tentativa nefasta de anular os processos penais contra eles, os bandidos. Mas os juízes e promotores não podem trocar ideias sobre os processos em que trabalham juntos, porque isso pode anular o processo. É isso mesmo? Em que mundo nós vivemos? Que país é esse? É o país da maravilha? Acorda, gente. Até quando vamos aceitar essas manobras criminosas contra a justiça brasileira? O fato de juízes e promotores conversarem sobre os procedimentos no processo não invalida o mesmo. Conversar sobre o processo e trocar ideias entre eles não é o mesmo que aconselhar a parte. Se isso não ocorresse, ou seja, se não houvesse conversa entre as partes, nenhum processo chegaria ao final. Ademais, existe uma grande diferença entre imparcialidade e neutralidade do juiz. O juiz tem que ser imparcial, mas não precisa ser neutro. Neutralidade é a ausência total de sentimentos. E nenhum juiz é neutro, porque ele é um ser humano. Tem sentimentos, personalidade, temperamento, enfim, é um ser humano como outro qualquer.
A imparcialidade necessária ao juiz é a prevista no artigo 254 do CPP, que diz: o juiz dá-se-á por suspeito e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes quando 1. Se for amigo íntimo ou inimigo capital das partes. E o inciso 4. Se tiver aconselhado qualquer das partes. Pelo que eu saiba, as conversas violadas entre o juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol não tem nada de aconselhamento às partes, e sim não passa de mera troca entre informações do Ministério Público e a magistratura. Portanto, pessoal, acorda, Brasil, não vamos cair nessa. Força à Operação Lava Jato.